Olá, tudo bom? Doutora Renata Paraguaçu aqui, Brian Bira aqui também. E aí, pessoal? Então, a gente vai continuar falando sobre marketing digital, atendimento, e a gente vinha falando no último vídeo, olha lá o último vídeo, a gente falou várias coisas sobre o WhatsApp, atendimento e o paciente chegando no seu consultório. Então a gente vai dar continuidade a isso, roda a vinheta aí. Então vamos lá. Pessoal, o que aconteceu? A gente no último vídeo, a gente parou no momento então que a gente conseguiu fazer o agendamento do cliente, né? O cliente ele agendou a consulta. Primeira hipótese, o paciente agendou e ele veio à consulta. O paciente ele vai preencher uma ficha de anamnese, ele vai conversar aqui, vai ter uma primeira avaliação, talvez ele saia com algum pedido de exame por fazer. Você acha legal a gente já assim que o paciente sair, a gente já mandar um WhatsApp para ele de boas-vindas? Independente se ele fechou ou não, se ele vai fazer o tratamento com você ou não, ele se deu o trabalho de vir te conhecer. Eu acho que tem uma forma mais interativa do que essa. Qual? É a gente gravar um próprio vídeo, tá? Dando as boas-vindas para aquele paciente. Um áudio até também. Um áudio. Pode ser um áudio. Brian, não consigo gravar vídeo. Grava um áudio, ou escreve um texto, ou faz uma arte. Então existem formas, por exemplo, até pegando o gancho lá do vídeo que a gente gravou da última aula agora, a gente pode também mandar um vídeo também de boas-vindas para ele no momento que ele agenda a consulta. Dá mais intimidade às vezes com o doutor, porque imagina você receber um vídeo do próprio doutor que vai te atender. Ah, você já conhece até a cara do dentista, Nossa, né? Nossa, é muito diferenciado, né? Fica uma dica então, ó. Esse vídeo de boas-vindas, ele pode vir até lá, de mandar o mapa, a localização. Isso. Ainda pode ter um vídeo de boas-vindas do doutor que vai atender. Ó, fulano, aqui é o doutor fulano, é comigo que você vai ter sua avaliação e tal, seja muito bem-vindo. Exatamente, você pode até fazer o seguinte, no dia do agendamento dele, você pode pegar, por exemplo, hoje eu tenho 10 pacientes para ser atendido. Eu pego o WhatsApp, já tenho o vídeo pronto lá no YouTube, eu já tenho um link, eu mando esse vídeo para os 10 pacientes. Pronto, então eu fiz o agendamento, né, no dia 10, o cliente vai vir no dia 20. Beleza, então tá bom, passou 10 dias, eu mando esse vídeo no dia para ele, já tenho o link pronto, já tenho a mensagem pronta, você não vai gastar mais de 10 minutos para fazer isso, garanto. Ou você pode fazer nesse momento, né, após o agendamento, porque a gente tem que lembrar que ele agendou, mas tem que saber também se ele vai vir ou se não vai vir. Então é mais um comprometimento dele para você criar esse vídeo que ele vai se sentir na obrigação. Pô, realmente, olha, o negócio é muito diferenciado. Então ele vai se sentir mais na obrigação de ir. Tá? E uma outra coisa, doutora, que você perguntou sobre essa questão de gravar o vídeo e tal, e sobre a questão dele sair da clínica e das boas-vindas, tem um ponto que eu gosto muito. Teve um momento que a gente começou a perceber que os clientes estavam muito soltos. Quando o cliente ele ia fazer um tratamento, ele foi lá, foi atendido, sentou na cadeira, fez uma avaliação, e o que aconteceu? Ele saiu com pedido de exame, seja lá um raio-x, panorâmico, seja o que for. Ele vai ter que ir na clínica de atendimento. Aí tem um grande problema, o paciente some. Porque às vezes desanima de fazer, né? O que eu procuro fazer é orientar a minha assistente aqui para ela, de repente, ela já fazer o contato com a clínica radiológica e o paciente já sai daqui marcado lá na clínica que a gente costuma indicar, né? Você sabe por que o cliente não volta, doutor? A boa parte não volta, ou alguma parte? Porque tem preguiça de marcar? Você sabe por que o cliente não volta? Uma vez eu estava conversando, né, com um dos pacientes, procurando entender essa questão. O paciente ele foi, mas ele fez o tratamento depois de uns 7 meses. Estava tentando entender o que tinha acontecido, por que ele não foi. Tem que sentar com o seu paciente, bater um papo. Se você tiver tempo, claro, tomar um café, sua agenda fica um pouco mais folgada. E sempre ser estratégico, fazendo perguntas, entendendo os motivos para você começar a entender do seu cliente ideal. Lembra lá do funil de marketing, né? O que acontece? Ele vai chegar em casa. Então, muitas vezes, o cliente não é o decisor final. Entendi. Então, o que vai acontecer? Ele chegou em casa, ele vai querer conversar com alguém sobre esse tratamento. Você acha que ele vai te explicar? Ele vai explicar para aquela pessoa, seja marido, esposa, filho, ou seja, a pessoa que vai pagar o tratamento ou vai ajudar. Você acha que ele vai contar tudo que ele vivenciou na clínica? Ou você acha que ele só vai chegar e falar o preço do tratamento? E aí a gente volta lá atrás naquela dica que eu dei. Se você tiver toda essa jornada
construída, consolidada na cabeça dele, Uma experiência. de que, poxa, o dentista que eu fui é muito bom. Ele fala, cara, ele vai chegar e vai fazer toda essa jornada e no final ele fala, poxa, mas o preço é assim. A gente abriu uma condição de parcelamento, eles abriram uma condição de parcelamento única, que você pode criar isso. Isso é uma estratégia comercial. Algumas coisas que eu acho, né? Primeiramente, a gente tem que ter um padrão dessa previsão de custos, né? Eu não gosto muito da palavra orçamento, que eu acho que não condiz muito, enfim. Mas dessa previsão de custos, de honorários profissionais. Pensa na apresentação que você vai botar, se vai ser um papel timbrado, se você vai ser impresso. Não faz nada à mão, ali escrito à mão, não. Faz uma coisa impressa. Procura ver se de repente, mesmo que seja baratinho, às vezes a gente encontra aí na internet pastas, essas pastas que são transparentes mesmo, né? E a gente coloca uma etiqueta. Manda fazer etiqueta com a sua logo, com o seu nome, um envelope, né? E bota uma etiquetinha. Sabe alguma dica legal? Hoje em dia, você pode fazer carimbo personalizado, não sei se você já viu, uns carimbos que tem até com a logo. Aí você carimba ali a sua logo, né? Então você entregar isso numa boa embalagem. Se o seu orçamento permitir, você ter alguma coisa para que o paciente leve e se lembre de você em algum momento. Claro. Não precisa necessariamente ser alguma coisa ligada à odontologia. Um negocinho daquele de botar atrás do celular, de segurar o dedo, um pop socket, uma coisinha que tenha, que ele lembre que ele ganhou alguma coisa ali. Isso é muito interessante. Muito bom. Quer dizer, porque aí ele tem toda essa experiência positiva já, ele sai com alguma coisa em mãos, as pessoas elas precisam materializar. Eu sei que muitas vezes se fala isso, fazer assim, portfólio da clínica e fazer um encarte, só que a gente sabe o custo que isso tem, claro. Custo gráfico. Às vezes, para um dentista que está começando, é muito difícil ele fazer sessão de fotos, fazer uma arte com uma gráfica, mandar fazendo uma gramatura legal, o papel, fica caro. Poxa, mas com certeza dá para ele fazer, mesmo que seja numa impressora mesmo, a previsão de custos com uma cara bonitinha, impressa, numa pasta, pode ser uma pasta transparente, pode ser um envelope, mas que tem um carimbo com a sua logo. Isso tudo vai demonstrando carinho e junto você entrega uma coisa que seja singela, mas alguma coisa que marque que ele esteve ali com você. Então ele sai, não sai de mãos abanando, ele sai daqui do consultório com alguma coisa materializada. Claro. E aí quando chega em casa e tem essa pergunta, e aí como é que foi? Não fica só a questão do preço. Do preço. O cliente está ali, né? Finalizou ali o plano de tratamento com você, vocês estão batendo papo, você fez ali de repente um escaneamento. Um scanner intraoral. Scanner intraoral. Ou você fez um outro também, um escaneamento, aquele que você consegue mostrar em tempo real também, sem ser, né? Aqueles com aquelas câmeras que são mais em conta, né? Ah, com câmera intraoral. Isso, Então, você pode ter hoje e pode fazer com que o cliente, você perceba se ele é o decisor ou não, ou se tem algum decisor além dele. Você pode hoje perguntar, né, se hoje é ele ou ela que vai tomar a decisão, ou se ele precisa conversar com alguém para poder tomar essa decisão. Isso antes dele pegar a proposta. Você pode hoje montar, por exemplo, comprar uma câmera dessa, que essa câmera vai mostrar para ele visualmente, que é mais palpável, para ele poder olhar qual a situação do sorriso dele. Você pode tirar fotos. Pode tirar foto até com o celular mesmo, gente. Exato. Se de repente você não tem um recurso de ter uma câmera intraoral, mas tem um celular, e se você tem uma televisão dentro da sua sala de atendimento, e hoje em dia é tão fácil você ter a conversa do seu celular com a TV, né? Sim. Você pode mostrar ali na tela da sua TV e a pessoa visualiza isso daí, é muito mais. Fica muito mais real para a pessoa, ela tem uma experiência que realmente ela entende aquele escurecimento daquele dente, a necessidade de tratar aquilo ali. Fica uma coisa que não é pegar só um espelhinho e fazer o paciente olhar. Você cria mais urgência, porque ele vai ver que a situação dele está grave. E o que acaba acontecendo? A tomada de decisão, nesse momento, ela se encurta
porque ele está visualizando. Então pensa comigo, se eu desenhasse alguma coisa para você aqui agora, seria muito mais fácil ou até melhor do que só falar para você. Talvez se eu te entregasse agora todo um plano, um caminho, né, como a gente já vem falando, desenhado, ou enfim, em forma de imagem, em forma de um e-book, ou em forma de um documento, ficaria muito mais palpável. Por quê? Você daqui a pouco poderia voltar, ver esse documento e ir fazendo. Assim mesmo para o cliente. Quando ele for chegar em casa, ele vai poder mostrar para esse cliente. Então, fica algumas ideias. Você já sabe o que o cliente está pensando do outro lado, né? Mais uma coisa para fazer. Mais uma coisa para fazer, né? Não tem tempo, não consigo fazer, é muita tecnologia. Mas, gente, se organizar, dá para fazer. E olha só o que eu vou te falar. Se a sua agenda hoje, você não tem tempo para cuidar dessas etapas, que eu vou te falar, você vai continuar trabalhando igual louco. Nem que seja assim, ó. Pegar, riscar uma manhã numa semana assim, olha, elencar todas essas atividades. Eu tenho que preparar as mensagens automáticas, tenho que preparar os meus scripts aqui, que as minhas mensagens que vão me agilizar o meu atendimento de WhatsApp. Eu tenho que preparar aqui o meu papel timbrado, como que eu vou apresentar. Separa mesmo que você perca uma manhã que você perca de atendimento, mas para que você efetivamente produza isso daí, depois você vai só replicar. Exato. Entendeu? E vai te poupar e você vai ter um ganho muito maior. É muito melhor, né? Esses dias eu estava falando com o dentista, é muito melhor você ganhar com a qualidade do que ganhar com quantidade. Em alguns casos é melhor ganhar com a quantidade do que com a qualidade. Mas eu sou da seguinte filosofia. Eu prefiro que eu tenha muita qualidade, muita percepção de valor, que é o que eu sempre faço, entregar muito mais do que o cliente está pagando. Então, superar as expectativas. Superar a expectativa e além da expectativa e acima disso. Por quê? Porque quando ele perceber que você está entregando mais do que ele havia falado, pagando mesmo, só que na percepção dele, ele vai estar pagando menos. Porém, a gente sabe, estrategicamente, comercialmente, que a gente tem que fazer algo que é na percepção do cliente, vai ser bom para ele. E, lógico, bom para a clínica também. Então, basicamente, você pode montar esse documento, montar um passo a passo, como vai ser, montar, por exemplo, uma história ali de forma simples, de como que vai acontecer. Olha, o primeiro passo que a gente vai dar vai ser a moldagem, o segundo passo vai ser assim, o terceiro passo vai ser assim, porque quando ele chegar para essa segunda pessoa que é decisora, vai ter argumento para poder falar o que vai acontecer e como o procedimento vai acontecer, e não chegar e jogar, toma aí, o preço, que eu sempre faço lá, ou você tem que botar uma pessoa que faça isso, tá? Vê sempre a qualidade, depende, nem sempre atender muito esse número de qualidade, então pensa sempre na qualidade. Então, todos os pacientes, por exemplo, que a gente saía da clínica, a gente já falava para a pessoa, olha, você vai ter um desconto lá na clínica de imagem, vamos agendar logo o seu atendimento na clínica de imagem, aí você já prende o cliente e trava ele ali para que ele não perca ali esse time dele. Esse timing de fazer o exame. E além disso, chama o paciente para tomar um café, bota uma maquininha de café no seu consultório, compra uma paçoquinha, faz uma balinha personalizada. E, cara, dá isso pra ele que se ativa um gatilho da reciprocidade. Sim. Olha, você tem filho? Pergunta se você tem filho? Tem. Olha, toma um pirulitinho, dá pro seu filho. Você materializa essa relação. Exato. Né? Exato. É muito mais gostoso da pessoa perceber isso e falar, caramba, eu me senti tão acolhida. E aí agora, Brian, o paciente saiu, teve todo esse acolhimento, foi legal, fez essa consulta bacana. Ele saiu com os pedidos de exame, ele deixou, na verdade, ainda nada agendado, ou até ele deixou uma consulta de retorno agendada, mas ainda a gente está naquela expectativa. Quanto tempo depois desse primeiro dia você acha que a gente deve mandar uma mensagem? Isso vai depender muito do fluxo da sua clínica, tá? Tem clínicas que têm um fluxo menor de pacientes, então tem como acompanhar muito mais de perto ali isso. Agora, tem clínicas ou consultórios ou dentistas que têm um volume muito maior, então a gente sabe que existe uma deficiência ali, às vezes tem que monitorar. Poxa, quem é o cliente que está fazendo exame? Quem é o cliente que está vindo para consulta? Quem é o cliente que está sendo atendido? Então fica esses pontos meio vagos. Então, se a sua clínica hoje, ela permite você hoje acompanhar mais de perto isso, o que eu recomendaria faz um follow-up. Brian, o que é o follow-up? Você vai fazer um acompanhamento, vai ficar monitorando esse potencial cliente depois que ele saiu da clínica. Uma dica para você, é uma técnica de vendas que a gente, que eu já utilizo, assim, diariamente isso,
é o seguinte, existe uma técnica chamada técnica do ou. Então toda vez que Então toda vez que um paciente sai da sua clínica ou sair de um atendimento, você fala, olha, a gente já tem que reagendar uma consulta. Você prefere marcar na segunda ou na quarta? Você prefere marcar segunda pela manhã ou quarta à tarde? Você prefere marcar na parte da manhã da sexta ou no sábado à tarde? Então, sempre amarre o cliente, né, no bom sentido, para que ele retorne, porque essa técnica ela vai mostrar que você tem cuidado, que você está querendo resolver um problema e também vai fazer com que o seu cliente não saia solto, sem previsão de volta. Você vai perceber que isso vai ser um grande divisor de águas para a sua clínica ou para o seu consultório, porque essa preocupação toda é que ninguém faz hoje, porque todo mundo dá sempre uma desculpinha, não tem tempo, não quero, não posso fazer. Então, por isso que todo mundo reclama que não tem resultado. Pois é. Então, reclamar não tem que ser o ponto que você precisa ser. Tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente no mercado tão competitivo. Tem que fazer diferente. E você vê que isso aqui que a gente está falando não são coisas que custam dinheiro. Nada. Você entende? Então, às vezes a pessoa fala assim, ai não, eu tenho que gastar, vou investir não sei quanto numa campanha no Instagram, vou gastar não sei quanto, vou investir tanto numa campanha no Google. Bacana, ótimo, mas poxa, às vezes você está perdendo nessas pequenas atitudes. Às vezes, assim, você pode estar gastando rios de dinheiro nas campanhas, mas não está investindo o tempo nessas pequenas atitudes que fariam a retenção. Com certeza. Às vezes você pode até fazer assim, investir menos na campanha e gastar mais tempo nessas pequenas atitudes. Aí depois você aliando as duas coisas, bons investimentos em patrocinados, mais essas boas atitudes, aí é partir para o abraço, né? Até complementar, doutora, o que você disse, na realidade a gente está entendendo que existem processos e etapas aqui. Então a gente está entregando nesse conteúdo cada etapa e como você corrige. Pega o problema, resolve o problema. Aqui, pega o problema, resolve o problema. Então existe uma sequência que a gente está mostrando para você, onde você vai entender em cada etapa da sua jornada do cliente, desde lá da imagem que você está construindo, até o momento que ele chegar na sua cadeira, até o momento que ele vai fechar o tratamento. E às vezes pequenas mudanças podem trazer essa... E não é por mal, doutora. Acontece que a gente convive com outras pessoas e é natural que às vezes a gente não tem acesso a esse conhecimento. Até esse é um dos nossos objetivos aqui, passar para você. Porque às vezes você só sabe o que você sabe. Mas você assistindo esse vídeo, pegando esse conteúdo, já vai virar uma chavinha na sua cabeça e pum, já muda tudo. A gente não está acostumado a ser tratado assim, com tanta preocupação. Isso que a gente está passando aqui são atitudes de diferenciação. Não deixe passar esse conteúdo. A ideia aqui é trazer para vocês um conteúdo relevante, um conteúdo de fácil aplicação, de baixo custo. Então a gente não falou aqui ideia nenhuma que vai gerar para você um custo altíssimo. Talvez tenha um custo de tempo, né? Claro, tem um custo de... Mas é um investimento. Mas é um investimento. Claro, a gente está falando da sua carreira, do seu consultório, da sua clínica, do seu futuro negócio que você vai gerir pessoas, dentistas, enfim. A gente está falando da sua jornada para você construir realmente uma vida que você almeje ter, das coisas que você almeja ter também, para que você consiga aí ter muito sucesso, resultado, né? Consiga ver que a vida é muito mais, pode ser muito mais a partir do momento que você começa a fazer as coisas certas, começa a estar com as pessoas certas e começa a aprender o que é certo. Parou em que ponto? Vamos lá, só pra gente marcar aqui. No ponto que o paciente saiu do seu consultório, você fez aquela recepção dele super bacana, você entregou para ele um material interessante, né? Não precisa ser luxuoso, mas um material que faça ele ver o carinho que você tem, perceber o carinho que você tem no atendimento. Autoexplicativo. Você se comunicou com ele, você interagiu com ele, você mandou mensagem no WhatsApp e agora ele está com aquela previsão de custos e ele está ou ele mesmo decidindo ou interagindo com o agente decisor lá. E aí a nossa próxima conversa, que nós vamos ter na nossa próxima aula, vai ser que aí é um assunto que o Brian domina, porque ele trabalhou muitos anos só com isso, é sentar na mesa para negociar. Porque provavelmente é o que vai acontecer no próximo passo. O seu cliente vai vir para fazer o fechamento com você e depois de conversar lá com o esposo, o marido, enfim, ou de conversar consigo próprio, ele vai vir para decidir e para fazer o fechamento.
E você tem que estar preparado então para esse momento, Tem que estar preparado. né? Ó, tem coisa muito interessante aí. Então, a gente vai preparar um conteúdo bem legal para esse momento onde a gente já então vai sentar para fazer essa conversa de negociação com o cliente, tá bem? E quer saber uma coisa, doutora? Antes de fechar, eu fiquei dentro de uma sala com o dentista já negociando. E eu vou dizer para vocês, tem muita coisa, talvez você esteja fazendo hoje, que você nem perceba, mas está assustando o seu cliente. Pode acreditar. Não deixe de assistir o próximo vídeo. Não deixe, a gente vai falar de várias coisas interessantes, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!